é a pandemia que atinge a economia, e não as iniciativas de saúde pública adotadas para combatê-la. Assim, analisam em nota pesquisadores do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica do Instituto de Economia da Unicamp. Baseados em estudos internacionais sobre o assunto e em dados sobre a realidade brasileira, eles apontam que medidas como um distanciamento social mais rígido e um valor de auxílio emergencial mais robusto seriam fundamentais para uma recuperação econômica no Brasil. Sobre o assunto, entrevistamos um dos autores da nota, o professor do Instituto de Economia, Pedro Paulo Bastos. Como a pandemia afeta o PIB, qual o papel das políticas sanitárias, econômicas e sociais do governo federal nessa relação? Por que a pandemia afeta a economia? Primeiro, nós mostramos na nota técnica que, antes mesmo que fossem executadas políticas ou ações de distanciamento social no Brasil, ali por volta da segunda metade, da segunda quinzena de março de 2020, sobretudo na última semana de março de 2020, a economia brasileira já tinha passado por uma forte desaceleração. Por quê? Porque a economia brasileira está integrada à economia mundial. Então, o primeiro contágio da pandemia, digamos que foi um contágio econômico. Antes, pelo menos à vista, antes da infecção viral propriamente dita. Ocorreu um contágio econômico que afetou o comércio exterior brasileiro, particularmente afetou o mercado financeiro e as expectativas dos agentes. Então, você já teve um impacto econômico da pandemia antes da proliferação viral no Brasil. Esse é o primeiro ponto que é muito importante. Muito importante porque, se esse impacto econômico ocorre antes mesmo de executar uma ação de distanciamento social, você pode executar ações de distanciamento social muito estritas para evitar o contágio ou a infecção viral, né? Digamos, com um impacto econômico que já ocorreu. E o auxílio emergencial foi, primeiro, iniciado muito tardiamente, não foi acompanhado por uma ação de isolamento estrita. Portanto, o auxílio emergencial teve um impacto importante, sem dúvida nenhuma, né? Mas ele não foi, digamos, aquele impacto que, coordenado com a política de saúde pública, permitiria que tanto a pandemia fosse controlada já no primeiro pico, quanto a economia pudesse se recuperar depois. E, nessas circunstâncias, tanto as políticas, tanto as ações de distanciamento social, quanto a política econômica para garantir o distanciamento social, o auxílio emergencial, acabaram sendo retraídas cedo demais. A inação, tanto econômica, com a redução ali do auxílio emergencial, né, a partir de agosto até dezembro, né, ou melhor, a partir de setembro até dezembro de 2020, e a interrupção dos pagamentos em todo o primeiro trimestre, né, de 2021, acabou agravando o impacto econômico. E quando ele voltou, o auxílio, ele voltou muito baixo, quer dizer, ele não assegura propriamente o distanciamento social. O corte do auxílio emergencial, que vai no valor máximo, o governo diz, de 44 bilhões, representa um choque negativo para a economia em relação ao gasto com auxílio emergencial em 2020 de 3% do PIB, que é um choque negativo muito grande. Então, nós temos hoje, nesse momento, o pior dos mundos. É praticamente uma das poucas economias do mundo em que você tem, simultaneamente, uma desaceleração econômica, simultaneamente, como era de esperar, com o descontrole da pandemia, mostrando que não existe base alguma para o argumento de que existe uma contradição entre controle da pandemia por ações de política de saúde, de um lado, e atividade econômica, de outro. Como as ações do governo federal e o negacionismo incidem sobre o desempenho econômico? O negacionismo do governo federal tem um impacto muito grande que até, digamos, é contraproducente em relação o objetivo do governo de não provocar um impacto econômico negativo, não experimentar um impacto econômico negativo com a pandemia.
Porque as declarações negacionistas claramente fizeram que a população, parte da população pelo menos, subestimasse os riscos da Covid-19 e até, digamos, se aglomerasse em protestos contra governadores e prefeitos que executassem ações de distanciamento social. De maneira que, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista da saúde pública, as ações do governo federal foram um verdadeiro desastre, né? E a gente espera, que se faça uma avaliação, uma identificação correta dos responsáveis por esse desastre, no conjunto de investigações que, por exemplo, a CPI, que vai ser instalada no parlamento, vai realizar. Professor, e baseado nessas políticas, né, do governo, quais são as perspectivas para esse ano? O cenário do PIB este ano é um cenário, digamos, muito incerto, que está associado a essas duas forças. Uma força é a economia mundial, que, sobretudo nos principais parceiros comerciais do Brasil, ou principais economias do mundo, a China e os Estados Unidos, ganharam, digamos, a corrida entre a vacinação e a mutação dos vírus, ou estão ganhando a corrida, ainda não sabemos inteiramente o que vai ocorrer, e estão executando programas econômicos anticíclicos que envolvem um gasto enorme. Então, a China, nesse primeiro trimestre, teve um crescimento de 18% do PIB, coisa absolutamente impressionante. Não é? E os Estados Unidos vai ter, digamos, uma recuperação também muito forte ao longo desse ano, que pode chegar ali em torno de 6%, 7% ao ano, e mais forte ainda em 2022. Então, a economia mundial tem tudo para puxar a economia brasileira pelos cabelos, sobretudo porque o Brasil exporta muitos, digamos, produtos industriais semi-manufaturados, commodities primárias, alimentos, matérias-primas em geral, né? E isso vai ter um efeito de irradiação sobre a economia brasileira. Mas, por outro lado, a economia brasileira é a única economia, como eu falei, que está passando por um processo de desaceleração e até de contração, muito provavelmente do PIB, não é? Em março e em abril. Por quê? Porque por causa do setor de serviços, e particularmente do setor de serviços que depende da proximidade social. Por outro lado, parte da população brasileira, sobretudo a alta classe média, acumulou, digamos, alguns estoques de riqueza por conta da redução dos seus gastos, teve ganhos de capital por conta do grande aumento da Bolsa de Valores no Brasil e tem muitos recursos que eventualmente podem ser gastados se a situação da pandemia for melhor controlada. Então, o cenário é muito, muito incerto. O que a gente pode dizer, digamos, com um maior grau de certeza, é que a economia brasileira vai participar de um modo relativamente tímido da recuperação exuberante da economia mundial em 2021, a despeito do fato de que seja uma economia muito exportadora de metais e de bens semi-manufaturados e commodities agrícolas. A despeito de tudo isso.